Leitura do livro A Palavra Irresistível de Deus. Autor Kenneth W. Reagan. Capítulo 4. Título: O segredo das palavras irresistíveis de Jesus. O que dava a Jesus o poder para dizer palavras irresistíveis? Porque as palavras dele eram tão diferentes das palavras de qualquer outro homem. Precisamos entender isso para poder seguir o exemplo dele e dizer as palavras irresistíveis de Deus também. Temos de dizer palavras que transformarão o futuro das pessoas e das nações para a glória de Deus. Como o corpo de Cristo, precisamos libertar as pessoas. O que tornava as palavras de Jesus irresistíveis? Muitas pessoas pensam que as palavras dele carregavam tamanha autoridade e poder porque ele é o Filho de Deus. Embora Jesus sempre tenha sido e sempre será o Filho de Deus, enquanto exercia seu ministério terreno. Jesus não realizou todos aqueles feitos poderosos na terra como o Filho de Deus. A Bíblia diz que Jesus esvaziou-se voluntariamente do seu poder e glória como Filho de Deus. Filipenses capítulo 2, versos 6 ao 8. E ministrou como um homem cheio do Espírito Santo e ungido por ele, da mesma forma que devemos ministrar. A Bíblia diz que era a unção do Espírito Santo que dava a Jesus a qualidade milagrosa de poder e unção sobre sua vida e ministério. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 10, 38. Era a unção que fazia com que as palavras de Jesus fossem tão cheias de poder e habilidade e que davam às suas palavras a qualidade de ser capazes de realizar milagres para transformar as vidas dos homens para a glória de Deus. E jugo será despedaçado por causa da unção. Isaías 10, 27. É verdade que Jesus veio a esta terra para cumprir as promessas de Deus em favor da humanidade. Mas Jesus nunca curou ninguém até ter sido ungido pelo Espírito Santo. Ele teve de ser ungido com o Espírito Santo para ministrar, assim como você e eu precisamos ser ungidos pelo Espírito Santo antes que possamos fazer o mesmo. Embora Jesus, o Filho de Deus, tivesse uma natureza divina quando andou sobre a terra, ele também era o Filho do homem com uma natureza humana. Jesus não ministrou com seus atributos divinos enquanto estava na terra. Ele ministrou como um homem ungido pelo Espírito Santo. Jesus tinha o poder para dizer palavras irresistíveis porque estava cheio do Espírito Santo. Ele podia dizer palavras irresistíveis, incontestáveis e cheias de poder para libertar a humanidade por causa da unção. Ele declarava palavras ungidas, palavras que eram cheias do Espírito de Deus. Elas eram as palavras de Deus. Vamos lembrar como Jesus recebeu a unção do Espírito Santo. Jesus foi ungido no Rio Jordão quando o Espírito Santo, na forma de uma pomba, desceu sobre ele. Vê Mateus 3,16. Foi então que Jesus recebeu a unção para ministrar. No Antigo Testamento, quando uma pessoa era ungida para realizar uma determinada tarefa ou ocupar um determinado ofício, era derramado óleo sobre ela. Esse óleo representava a unção do Espírito de Deus. Samuel foi até a casa de Jessé para ungir Davi, rei. Samuel derramou o óleo sobre Davi, ungindo para ser rei de Israel. Vê 1 Samuel, capítulo 16, do verso 1 ao 13. Lembro-me de uma história sobre um homem que havia lido na Bíblia que era bíblico ungir os enfermos com óleo. Ele conhecia alguém que estava enfermo, então pegou um vidro de 250 ml de azeite de oliva, foi até a casa do homem enfermo e derramou o vidro inteiro sobre a cabeça do homem doente. O homem foi totalmente curado. Não foi o óleo que curou o homem, foi a fé que o curou. Deus disse que a fé agrada a ele. Vê Hebreus 11:6.
Aquele homem foi curado, mas não sei o que aquele tanto de óleo fez com as roupas dele. Ao longo do Antigo Testamento, você verá que os homens eram ungidos com óleo para ocuparem certos ofícios, para cumprir funções sagradas ou para realizar tarefas sagradas. Em Mateus 3, quando Jesus foi ungido com o Espírito Santo, Deus falou do céu, confirmando que ele havia ungido seu filho Jesus. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Versículo 17. Imediatamente após isso, Jesus foi direcionado pelo Espírito Santo a ir para o deserto. No capítulo 4 de Lucas, lemos o relato do diabo tentando Jesus no deserto. É importante olharmos essa passagem no nosso estudo sobre as palavras devido à maneira como Jesus lidou com o diabo. Jesus naturalmente reconheceu que era o diabo quem o estava tentando e repreendeu Satanás. Mas observe que Jesus venceu as tentações do diabo com a palavra de Deus. Jesus respondeu à tentação de Satanás com palavras: para trás de mim, Satanás, porque está escrito. Lucas 4, versículo de 1 a 13. Jesus venceu o diabo com a palavra de Deus. Essa deveria ser uma lição para cada um de nós. Ao lidar com Satanás, devemos usar a palavra de Deus. Satanás não pode se opor à palavra de Deus, porque ele foi estabelecido para sempre. A palavra foi estabelecida para sempre. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Salmo 119, verso 89. A palavra de Deus realizará tudo aquilo que ela foi enviada para realizar. Isso inclui derrotar o inimigo em qualquer provação, tentação ou circunstância que você possa estar enfrentando em sua vida. A palavra de Deus ungida trará resultados e resolverá problemas em sua vida que o deixarão perplexo por muito tempo. Basta você ousar crer em Deus. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual a designei. Isaías 55, 11. Assim será a minha palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, sem produzir qualquer efeito vã, mas realizará aquilo que for do meu agrado e propósito, e prosperará naquilo para o que eu a enviei. Isaías 55, verso 11, na versão AMP. Jesus saiu vitorioso da tentação do diabo, derrotando Satanás com a palavra de Deus. Então, ele voltou a Galiléia no poder do Espírito. O poder do Espírito é onde está a unção. Se você viver com o Espírito Santo no comando total da sua vida, você permanecerá na unção de Deus. Se você estiver permanecendo no Espírito, você se moverá no Espírito e ministrará as necessidades das pessoas com a unção do Espírito Santo. O poder do Espírito dominava a vida de Jesus, porque ele vivia e andava no Espírito. Ele exercia a permanência no Espírito, e o resultado de um estilo de vida dominado pelo Espírito de Deus está em Atos 10, 38. Deus ungiu a Jesus com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Por isso, a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Lucas 4, 14. Quando Jesus foi à sua cidade natal, Nazaré, como era de costume, ele ensinou na sinagoga. Nessa passagem de Lucas, Jesus está lendo o livro do profeta Isaías, capítulo 61, verso 1. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então, Jesus passou a dizer-lhes: hoje se cumpriu as escrituras que acabais de ouvir.
todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. Lucas 4, verso 18 ao 22. É significativo que quando Jesus retornou à sua cidade natal, a primeira coisa que ele fez foi proclamar quem ele era. As palavras que Jesus usou para se apresentar foram a palavra de Deus. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Lucas 4,18. Jesus iniciou seu ministério público usando a poderosa palavra de Deus, declarando que ele havia sido ungido pelo Espírito de Deus. Então, Jesus declarou o que o Espírito Santo o havia ungido para fazer, para pregar, ensinar e libertar os cativos. Jesus colocou em ação o seu objetivo e propósito nesta terra, com palavras cativantes e ungidas, porque a Bíblia diz que todos os olhos dos que estavam na sinagoga estavam sobre ele. Depois de ouvirem a proclamação, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Versículo 21. Nenhuma pessoa enferma deveria ter saído daquele lugar sem receber a sua cura. Na verdade, no instante em que Jesus pronunciou aquelas palavras, um avivamento deveria ter se manifestado naquele lugar. No entanto, em Marcos capítulo 6, do verso 5 ao 6, nos é dito porque não houve avivamento. Ali lemos: Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos. Impondo-lhes as mãos, admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Sempre que as pessoas acreditavam nas palavras de Jesus e agiam com base nelas, os resultados eram milagrosos. Mas aquelas pessoas estavam na dúvida e na incredulidade. Elas não creram na palavra de Jesus, de modo que não puderam receber o que Deus havia suprido liberalmente para elas. Para dissipar a dúvida e a incredulidade nas pessoas, Jesus tinha de pregar a palavra de Deus nas aldeias e cidades. Jesus sabia que a única maneira de lidar com a dúvida e com a incredulidade era com a poderosa, viva e irresistível palavra de Deus. Se pensarmos na vida de Jesus por um instante, também podemos entender como Jesus conservava a unção que estava sobre a sua vida. Lemos na palavra que Jesus se afastava frequentemente para passar um tempo sozinho em oração com o Pai. Jesus estava constantemente permanecendo na presença do Pai, para conservar a unção que estava sobre a sua vida e ministério. Vejamos alguns desses casos. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Mateus capítulo 14, verso 23. Naqueles dias, Jesus retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Lucas 6,12. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Mateus 26:36. Vimos o valor que Jesus dava às palavras porque, primeiramente, ele é a palavra. Em segundo lugar, vimos Jesus usando as palavras ungidas pelo Espírito Santo para desfazer as obras do inimigo e libertar homens e mulheres. Mas agora vamos ver uma passagem que nos diz especificamente o valor que Jesus dava às palavras. Palavras que se alinham com a palavra de Deus e são ungidas pelo Espírito Santo e cheias de poder. Nestes versículos, Jesus não está somente nos dizendo o valor que ele dá às palavras, mas também está nos dando direção e instrução sobre as palavras que pronunciamos. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Marcos 11, verso 22 ao 24. Por ora,
Não olharemos a parte dessa passagem que trata de crer com o coração. Isso é importante, mas para fins do nosso estudo, veremos o que Jesus tem a dizer sobre falar ou declarar. Nessa passagem, Jesus está dizendo a nós, o corpo de Cristo, para declararmos palavras. Ele está nos dizendo que poder e fé são liberados através das nossas palavras. E ele está nos dizendo que a fé, o tipo de fé de Deus, declara aquilo que crê conforme a palavra de Deus em alinhamento com ela. Vemos este mesmo relato em Mateus 21. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome e, vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E, não tendo achado senão folhas, disse-lhes: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: Como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, e não no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mateus 21, verso 18 a 22. Jesus declarou palavras ungidas à figueira, palavras que estavam alinhadas com a vontade de Deus, e aquela figueira teve de obedecer a ele. Declarar a palavra de Deus gera resultados. Isso não significa que devemos sair e começar a amaldiçoar a árvore que não estão dando fruto e exigindo que elas sequem e morram. A chave aqui é que Jesus fez essa declaração sob a inspiração do Espírito Santo. Ele declarava palavras que estavam alinhadas com a vontade de Deus em todas as situações. Esse é o princípio do qual precisamos estar cientes. A palavra de Deus tem poder. Devemos declarar palavras de poder ungidas para libertar os cativos. Capítulo 5. Título: De homens simples a homens cheios de poder. Deus é, sempre foi e sempre será. Seu poder é infinito. Sua palavra está cheia de poder que não pode ser refutado ou negado. Há muitas passagens que mostram a palavra de Deus ungida, saindo e transformando as coisas. A Bíblia é a irresistível palavra de Deus. Isso está evidente desde Gênesis, onde a Bíblia relata Deus trazendo os mundos à existência por meio da sua palavra, até o Novo Testamento, onde Deus ungiu seu Filho Jesus para declarar palavras irresistíveis a fim de libertar homens e mulheres. Jesus declarava as palavras de Deus e trazia cura e libertação, transformando as vidas dos homens. Na verdade, porque Ele é a palavra, Jesus mudou o curso da história. E Jesus concedeu esse mesmo poder e autoridade de declarar a palavra de Deus aos seus discípulos. Deus quer que declaremos palavras para realizar os seus propósitos para a sua glória. Vemos em Atos que, quando ele declarava a palavra de Deus, mudanças dramáticas aconteciam. Mas, antes que os discípulos pudessem declarar a palavra de Deus com poder e autoridade, eles tiveram de receber o mesmo Espírito Santo que Jesus recebeu. Antes de Jesus subir ao céu, ele prometeu aos seus discípulos que o Espírito Santo desceria sobre eles com o poder da sua unção e permaneceria com eles. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. João 14,16. Jesus também declarou aos seus discípulos o que a unção sobre as vidas deles realizaria para a glória de Deus. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. João 14,12. Os discípulos passaram a ser ungidos com poder do alto quando obedeceram às instruções de Jesus e ficaram em Jerusalém para serem cheios do Espírito Santo.
E Jesus, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, ao qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Atos 1, verso 4 e 5. Quando os discípulos obedeceram às palavras de Jesus, o Espírito Santo foi derramado sobre eles. E assim que os discípulos receberam o poder da unção do Espírito Santo sobre suas vidas, eles foram drasticamente transformados. Eles não eram mais meros pescadores e autoridades públicas. Eles foram transformados em homens santos, cheios de poder. Vemos ao longo de Atos que os discípulos curaram os enfermos, libertaram cativos e transformaram nações quando proclamaram o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Como os discípulos conservavam a unção do Espírito Santo sobre suas vidas? A resposta encontra-se em Atos capítulo 6. Ao ler Atos, você verá que os discípulos se dedicavam continuamente à oração e ao estudo da palavra para manter essa unção em suas vidas. A vida de oração dos discípulos e a dedicação deles à palavra de Deus era a chave para a manifestação da unção e do poder de Deus. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Atos 6, verso 4. Não é coincidência que, com esse tipo de estilo de vida, os discípulos andassem na unção de Deus. Quando eles declaravam a irresistível palavra de Deus, as pessoas eram curadas e libertas. A palavra de Deus declarada com a unção de Deus é cheia de poder. Agora, vejamos algumas das palavras irresistíveis que os discípulos declararam e os feitos sobrenaturais que eles realizaram, porque haviam sido ungidos do alto com o Espírito Santo. No começo de Atos, lemos que Pedro e João foram ao templo para orar como era de costume. Ali havia um homem coxo que estava sentado junto à porta chamada Formosa. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhes disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele, o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro, por isso lhe acontecera. Atos 3, do verso 1 ao 10. Quando Pedro se aproximou daquele homem coxo, ele simplesmente lhes disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Versículo 6. E a Bíblia diz que imediatamente os ossos dos pés e dos tornozelos do homem coxo se firmaram, e ele se levantou, andando e saltando e louvando a Deus. Versos 7 e 8. Pedro não orou sobre o homem coxo. Pedro já havia orado. Ele tinha um estilo de vida de oração. Vimos em Atos 6,4 que os discípulos se dedicavam continuamente à oração e ao ministério da palavra. Por causa da vida de oração de Pedro e da dedicação à palavra de Deus, ele já estava carregado com o poder do Espírito Santo, de modo que ali junto à porta chamada Formosa, Pedro apenas declarou palavras irresistíveis, cheias de poder, e a unção de Deus fez com que aquele homem coxo fosse completamente curado. Este incidente é registrado em Atos 3. Em Atos 6, lemos que a igreja havia crescido
tanto que as funções administrativas adicionais estavam se tornando pesadas para os discípulos. Em vez de permitir que essas responsabilidades prejudicassem o estudo da palavra e sua vida de oração, o que poderia afetar a unção que estava sobre suas vidas para ensinar e pregar. Os discípulos escolheram 7 homens de boa fama que tinham a unção de Deus sobre as suas vidas para executarem essas tarefas práticas. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Atos 6, verso 2 ao 4. Os discípulos haviam aprendido bem com Jesus a lição de que a unção que estava sobre suas vidas tinham de ser conservadas por uma íntima comunhão com Deus em oração e na palavra. É por isso que vemos os discípulos sendo usados tão poderosamente em Atos. As palavras deles eram poderosas porque eles passavam tempo em comunhão com Deus. Vejamos outro caso onde percebemos a unção sobre a vida de um dos discípulos. Pedro se moveu no poder do Espírito Santo quando Dorcas morreu. Pedro orou e depois declarou a palavra de Deus com autoridade e com a unção do Espírito Santo sobre ela. E Dorcas ressuscitou dos mortos. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelho, orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. E, dando-lhe a mão, levantou-a. E, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-as viva. Isso tornou-se conhecido por toda Jope e muitos creram no Senhor. Atos 9, 36 ao 42. Também vemos a unção nas palavras de Paulo quando ele saía em suas viagens missionárias. Paulo simplesmente declarava palavras invencíveis de poder e autoridade, e as circunstâncias, as situações e a vida dos homens eram transformadas. Em Filipos, um jovem, possuído por um espírito de adivinação, acompanhava os discípulos clamando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anuncio o caminho da salvação. Atos 16, verso 17. Paulo estava incomodado em seu espírito pelo fato de o diabo estar fazendo propaganda dele. Então, finalmente ele se voltou para a mulher e dirigiu-se ao espírito maligno. Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. Atos 16, verso 18. E a Bíblia diz: e ele na mesma hora saiu. Verso 18. Pelo fato de Paulo andar tão intimamente com Deus, ele apenas declarou palavras cheias de poder e deu uma ordem a esse espírito maligno, usando o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Enquanto os discípulos estivessem cheios do Espírito Santo e a unção estivesse queimando fortemente em suas vidas, eles declaravam a palavra de Deus e essas palavras em suas vidas, eram irresistíveis e irrefutáveis. Mas lembre-se, as palavras ditas pelos lábios dos discípulos produziam resultados impressionantes para a glória de Deus, porque elas estavam alinhadas com a palavra de Deus e com a vontade dele.
As palavras deles eram declaradas para libertar os homens da opressão do inimigo e não para lucro pessoal ou para exaltar a si mesmo. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Atos 14, do verso 8 ao 10. Pelo fato desse homem ter fé para ser curado, Paulo pôde declarar sobre ele palavras de poder e unção. A Bíblia diz que o homem saltou e andou, ficando totalmente curado. Os discípulos declaravam a irresistível e poderosa palavra de Deus sob a unção do Espírito Santo. Ninguém pode levar o crédito pelas obras poderosas que Deus faz acontecer através de sua palavra. É a unção do Espírito Santo que quebra o jugo. Capítulo 6. Poder e autoridade pertencem à igreja. Em sua ascensão aos céus, Jesus deu o mesmo poder e autoridade para declarar a irresistível palavra de Deus à igreja, todo o corpo de crentes. Pouco antes de Jesus ascender para a destra do Pai, ele disse: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. João 14, 12. Sabemos que esse mesmo poder e autoridade foi dado à igreja, porque Jesus declarou isso com palavras: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Aliás, eles ficarão curados. Marcos 16, verso 17 e 18. Uma das maiores mensagens que a igreja precisa ouvir nessa hora é que, através do Senhor Jesus Cristo, podemos declarar a irresistível palavra de Deus com poder e autoridade. Por que Deus deu essa autoridade à igreja? Para que pudéssemos acumular riquezas e poder para nós mesmos? Não. Para podermos incendiar este mundo com as boas novas de que Jesus Cristo veio para buscar e salvar aquele que estava perdido e para libertar homens e mulheres do poder do inimigo. Satanás tem que se dobrar diante do nome de Jesus. Filipenses capítulo 2, verso 9 ao 11. A palavra de Deus declarada através dos lábios dos membros do corpo de Cristo colocará em ação as maravilhas poderosas sobre esta terra para o benefício da humanidade. Muitos no corpo de Cristo não estão conscientes da autoridade que eles realmente possuem e não estão tomando posse daquilo que eles por direito, aquilo que foi comprado e pago legalmente na cruz do Calvário. Eles continuam tentando crer em coisas que já lhe pertencem. Tudo o que realmente precisam fazer é crer na palavra de Deus e declarar a palavra na unção do Espírito Santo. A palavra fará aquilo que ela foi enviada para realizar. Depois, eles precisam pegar essa mesma autoridade e libertar os cativos, os que estão escravizados por Satanás e que nunca ouviram as boas novas do Evangelho. O corpo de Cristo tem autoridade para declarar a palavra de Deus com poder, porque fomos ungidos com o Espírito Santo. É a unção que quebra o jugo de escravidão enquanto andarmos segundo o Espírito e não segundo a carne. Consagrando e dedicando nossas vidas à santidade, a palavra de Deus declarada pelos nossos lábios terá poder. Precisamos lembrar que quando Jesus deu poder e autoridade à igreja, ele não deu esse poder apenas a um grupo local ou a certos membros do corpo de Cristo. Não. Ele deu autoridade e poder ao seu corpo, à igreja, à eclésia, os chamados. Aqueles que nasceram de novo, que foram comprados pelo sangue lavado no sangue, têm autoridade para declarar a palavra de Deus com ousadia para termos vida e vida abundante.
Muitos de vocês aprenderam o segredo de declarar a irresistível palavra de Deus, mas todo cristão deveria entender a importância da palavra de Deus em sua vida. Todo cristão tem o direito comprado pelo sangue de declarar a irrefutável palavra de Deus com ousadia. Tome posse dessa importante verdade. Todo membro do corpo de Cristo pode declarar palavras ungidas, palavras que geram resultados milagrosos de vida e liberdade, palavras que libertam os outros da escravidão e palavras que realizam o que elas foram enviadas para fazer, desde que elas estejam fundamentadas na palavra de Deus. Se basear suas palavras nas promessas da palavra de Deus e as proferir com a unção do Espírito Santo, você terá resultados. A Bíblia nos promete isso. Vejamos a unção prometida a todos os cristãos. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. João 16:13. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. A unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa. Permanecei nele, como também ela vos ensinou. 1 João capítulo 2, verso 27. E vós possuís a unção que vem do santo, e todos tende conhecimento. 1 João capítulo 2, verso 20. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. 2 Coríntios capítulo 1, verso 21. A palavra de Deus declarada com a unção do Espírito Santo será irresistível aos homens e mulheres cujos olhos foram cegados para a gloriosa luz do Evangelho. A palavra de Deus é viva e poderosa e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Naturalmente, entendemos que Deus deu o livre-arbítrio às pessoas e o direito de escolher o próprio destino, se elas vão passar a eternidade com Ele ou no inferno. Deus nunca violará o direito de escolha do homem, mas Deus dará à humanidade todas as oportunidades de escolhê-lo e de escolher a vida eterna. Muitas pessoas nascidas de novo e cheias do Espírito ouviram ensinamentos sobre o poder das palavras e particularmente sobre o poder contido na palavra de Deus. Elas disseram: se isso fosse verdade. E então elas começavam a engrandecer o diabo, falando sempre sobre o que ele está fazendo na vida delas, em vez de falarem sobre o que Deus está fazendo. Muitas vezes, as pessoas dão muito crédito ao inimigo, contando todas as coisas terríveis que ele está tentando fazer na vida delas. Elas deveriam estar agradecendo a Deus, louvando e glorificando a Ele por tudo que Ele fez por elas. Deveríamos estar nos concentrando no que Deus está fazendo, em vez de nos concentrarmos no que o diabo está fazendo. Comece a reconhecer o agir de Deus em sua vida. Engrandeça o que Deus está fazendo, em vez de focar no que o diabo está tentando fazer. Comece a declarar: maior o que está em mim do que o que está no mundo. Sou um vencedor em Cristo Jesus. Declare com ousadia diante das circunstâncias adversas. Sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Deus sempre me conduz em triunfo em Cristo Jesus. Romanos 8:37, 2 Coríntios 2:14. Comece a declarar a irresistível palavra de Deus. Ela fará de você um vencedor. Se Satanás tentar provocar você, trazendo à memória os erros passados pelos quais já pediu perdão a Deus, declare a palavra de Deus para ele. Deixe que a palavra de Deus lute as suas batalhas por você, pois ela é a espada do Espírito. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, verso 9. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Salmo 103, verso 12.
Se Deus afastou os seus pecados para tão longe quanto o Oriente está do Ocidente, isso significa que ele os removeu inteiramente, porque o Oriente e o Ocidente nunca se encontram. Se os seus pecados foram cancelados, eles não poderão jamais ser encontrados. Capítulo 7. Conserve a unção. Vimos como Jesus, o nosso exemplo, conservava a unção sobre a sua vida, de modo que as suas palavras eram cheias de poder. Também vimos como os discípulos se separavam para buscar a Deus, para manter o fogo do Espírito Santo ardendo em suas vidas. Agora, precisamos ver algumas formas práticas pelas quais nós, o corpo de Cristo, podemos conservar a unção para que nossas palavras não percam a sua eficácia. Assim, poderemos realizar os propósitos de Deus para as nossas vidas sobre esta terra. Já vimos a partir das Escrituras que algumas vezes Jesus dava instruções e quando essas instruções eram executadas, os resultados eram milagrosos. Independentemente de qual fosse a necessidade, ela era atendida quando o indivíduo ou os indivíduos obedeciam às palavras de Jesus e seguiam as suas instruções específicas. Assim, vemos que para declarar as irresistíveis palavras de Deus e para conservar a unção sobre as nossas vidas, o corpo de Cristo terá de obedecer às instruções que nos foram dadas na palavra de Deus. Antes que uma pessoa entre na unção de Deus, ela precisa nascer de novo. Você nunca poderá declarar a irresistível palavra de Deus com poder e autoridade, a não ser que tenha nascido de novo pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Se você não nasceu de novo, nem sequer entrou no jogo, você continua sentado no banco dos reservas apenas assistindo às jogadas. É impossível marcar um gol se você estiver sentado no banco. Não tem como ganhar uma medalha de ouro ou ganhar qualquer corrida se estiver no banco dos reservas. As pessoas que alcançam a vitória são as que entram no jogo. Para vencer na vida, você precisa ser nascido de novo na família de Deus. Você precisa se tornar parte do time dele. Não tem como vencer se não fizer parte do time. Você também precisa ser batizado no Espírito Santo. É daí que vem o verdadeiro poder da unção. Assim como Jesus e os discípulos receberam o Espírito Santo para ungí-lo, para ministrar, nós também precisamos ser ungidos pelo Espírito Santo. E então, a Bíblia diz que devemos permanecer cheios do Espírito, nos recarregando continuamente, orando no Espírito e nos edificando na nossa fé santíssima. Isso mantém a unção fluindo todos os dias. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Judas 20. Muitos cristãos negligenciam a necessidade de manter uma comunicação próxima e a comunhão com Deus. Consequentemente, as orações deles se tornam ineficazes e as suas palavras parecem bater no teto e não chegar a lugar algum. Sim, a unção do Espírito de Deus repousa sobre a vida do cristão. Jesus nos prometeu que ele nunca nos deixaria nem nos abandonaria. Ver Hebreus 13, 5. Mas, para sermos usados poderosamente por Deus, também precisamos manter a unção de Deus queimando em nossas vidas. Fazemos isso meditando na palavra e vivendo uma vida de oração e consagração a Deus. A palavra de Deus é chamada de fogo. O Espírito Santo e a unção de Deus também são mencionados algumas vezes como fogo. Não é a minha palavra fogo que consome tudo que não pode resistir à provação? Diz o Senhor, e como um martelo que parte em pedaços a rocha mais resistente. Jeremias capítulo 23, verso 29, na versão AMP. Disse João a todos, eu, na verdade, vos batizo com água, mas veio o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Lucas 3, 16.
Portanto, se você quiser declarar palavras irresistíveis e ver coisas poderosas acontecerem na sua vida e na vida dos outros, precisa manter o fogo do Espírito Santo queimando ardentemente. Manter a unção queimando ardentemente em sua vida é como manter um fogo queimando sem parar. O fogo pode ir diminuindo até se tornar apenas um monte de brasas que está quase se apagando. Quando o fogo começa a diminuir, você precisa se aproximar dele para poder sentir algum calor. Se o fogo ficar baixo demais, você não conseguirá ver ou sentir qualquer evidência de calor. Eventualmente, ele se apagará se ninguém o alimentar. Entretanto, se você colocar lenha sobre brasas que estão quase se apagando, logo terá um fogo alto. Então, você sentirá o calor desse fogo. A mesma coisa pode acontecer com a unção do Espírito Santo em nossas vidas. O fogo da unção do Espírito Santo pode esfriar como brasas que nunca foram alimentadas até perdermos o senso da unção em nossas vidas. O Espírito Santo não nos abandona, mas a unção não está mais tão forte quanto antes. Quando permitimos que o fogo do Espírito Santo esmoreça em nossas vidas, isso significa que provavelmente deixamos de alimentar esse fogo com oração contínua e meditação na palavra. O resultado é que a unção não fica mais tão evidente em nossas vidas ou nas nossas palavras quando falamos. Quando a unção de Deus não está mais nas suas palavras, você pode declarar coisas o dia inteiro e nada acontecerá. Comece a alimentar esse fogo do Espírito Santo com oração e meditação na palavra de Deus. Depois, veja a chama começar a crescer e a consumir você outra vez. Quando você declarar a palavra de Deus, coisas começarão a acontecer em sua vida. Tudo depende do quanto você alimenta o fogo dentro de si para que ela possa crescer e arder para a glória de Deus. Para manter a unção, será preciso renovar sua mente com a palavra de Deus. A palavra de Deus deve se tornar parte de sua vida diária, uma parte do seu estilo de vida. Não estou falando sobre tirar ocasionalmente um provérbio ou um versículo de uma caixinha de promessas. Também não estou falando de citar algumas confissões de fé casualmente. Essas são coisas boas de se fazer, mas elas não bastam. Estou falando sobre ler, meditar e estudar a palavra de Deus todos os dias. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué 1:8. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcham, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Salmos 1, do verso 1 ao 3. Juntamente com meus outros estudos, tenho determinados versículos que leio todos os dias porque eles me ajudam a manter a minha caminhada no Espírito. E a primeira coisa que faço quando chego ao meu gabinete pela manhã é fechar a porta e ler esses versículos e ter comunhão com meu Pai Celestial. A não ser que reserve tempo no seu dia para a palavra de Deus, você não será capaz de manter um estilo de vida de quem anda no Espírito. Você pode ficar tão envolvido com os cuidados do ministério ou com uma vida de boas ações que a unção que está sobre a sua vida pode esmorecer. Mas se você for fiel em ler a palavra de Deus e em meditar nela, a palavra entrará no seu coração. É então que a palavra de Deus passa a transmitir vida para você
e se torna eficaz na sua vida, porque Jesus disse: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. João 15, 7. Portanto, antes que possa declarar a palavra de Deus, você precisa saber o que a palavra de Deus diz. Ela deve permanecer em você. Como conhecer a palavra de Deus? Como aprender? Como fazer com que a palavra de Deus se torne um estilo de vida? Reservando tempo continuamente para escondê-la no seu coração. Isso não significa necessariamente que você deve memorizar toda a Bíblia, embora memorizar a palavra seja bom. Mas significa que, à medida que renovar a sua mente e edificar o seu espírito com a palavra de Deus, a palavra se tornará parte de você, de modo que, quando enfrentar uma crise na vida, ela fluirá de você automaticamente. Sabemos que isso é verdade, porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Vê Mateus capítulo 12, 34. Portanto, encha-se com a palavra de Deus. Então, nas crises, provas e tribulações da vida, a palavra de Deus será a sua âncora. Ela permitirá que você permaneça estável sob qualquer pressão que possa vir. Você se tornará tão inabalável quanto a palavra de Deus. A palavra de Deus permanece constante. A palavra de Deus habita no seu coração. O poder da unção do Espírito Santo repousa fortemente sobre a sua vida. Nas crises da vida, é fácil ver quem tem a palavra habitando em si e quem não tem. Aqueles que declaram a palavra sem nenhuma unção sobre ela geralmente são aqueles que apenas aprovam mentalmente a palavra. Eles concordam mentalmente com tudo que a palavra diz, mas não dedicaram tempo para realmente colocar a palavra de Deus em seus corações. De modo que, quando eles declaram, nenhum poder é liberado. A palavra não tem sobre ela a unção que deveria ter. Quero lhe mostrar o poder da palavra de Deus ungida. Jamais esquecerei a noite em que minha família se reuniu ao redor do leito da minha avó enquanto ela estava partindo. Meu pai havia orado ao Senhor alguns anos antes e dito: Senhor, minha mãe nunca teve nada na vida. Só agora estou conseguindo fazer algo por ela. E ela está prestes a voltar para casa para estar com o Senhor. Não quero que ela se vá ainda. Por favor, deixe-a viver até os 80 anos para que eu possa tentar compensá-la por algumas das coisas que ela teve de passar na vida. O Senhor atendeu aquela oração. Minha avó fez 80 anos em setembro de 1972. Ela partiu para estar com o Senhor em outubro. Nós vimos sua saúde começar a falhar assim que ela fez 80 anos. Foi exatamente como se alguém tivesse desligado a fonte da vida. Na noite em que minha avó faleceu, a família estava reunida ao redor do seu leito de hospital. Todos estávamos ali enquanto ela dava seu último suspiro, e então ela partiu para estar com o Senhor. Toda a família começou a chorar de tristeza com a sua morte, mas então comecei a ouvir um ruído como se alguém estivesse falando, muito lentamente, muito silenciosamente a princípio. Depois começou a ficar mais alto. Percebi que meu pai estava citando a palavra de Deus. Os versículos começaram a fluir de dentro dele. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. 1 Coríntios 15, 55, Salmos 116, 15. Ele citava a palavra de Deus sem parar. Naturalmente, a família estava triste. Todos íamos sentir a falta de minha avó. Mas à medida que aquelas palavras saíam, a doce presença do Espírito Santo entrou naquele quarto e acalmou a tristeza de todos. Até as enfermeiras comentaram: há uma atmosfera neste quarto diferente de tudo que já sentimos quando alguém acaba de morrer. O que fez a diferença?
a irresistível e ungida palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder para trazer consolo e socorro nos tempos de estresse e dificuldade. O direito e o privilégio de declarar a palavra de Deus com poder para realizar mudanças para a glória de Deus. Seja qual for a situação, pertence a cada membro do corpo de Cristo. Se você nasceu de novo, esse privilégio lhe pertence. Muitas vezes, quando o inimigo tenta vir com um dilúvio em tempos de crise ou nas provas e tribulações da vida, nossa tendência é se deixar levar pelo natural. Mas se mantivermos nossas mentes renovadas, poderemos permanecer no Espírito durante esses tempos difíceis. Entretanto, não se sinta culpado, nem deixe que o diabo tente condená-lo se durante um tempo de crise você se deixar levar pelo natural por um instante. Todos nós já passamos por isso em um momento ou outro, mas o segredo do sucesso é não permanecer no natural. Perceba imediatamente que você está pensando, falando e reagindo com base no homem natural e volte prontamente para o espírito. É ali que as vitórias são conquistadas e conservadas. Declarar a palavra de Deus lhe colocará em um novo patamar na vida. Se você meditar na palavra de Deus e dedicar tempo para escondê-la no seu coração, as coisas que costumavam lhe causar problemas na vida começarão a diminuir. A palavra de Deus tem poder e autoridade. Não se pode resistir a ela. Sua vida pode ser cheia de alegria e felicidade. Você pode receber de Deus exatamente o que lhe prometeu na sua palavra. Todas as promessas de Deus já pertencem a você através da sua herança em Cristo. Outro segredo para ser capaz de declarar a irresistível palavra de Deus com poder é estar cheio do amor de Deus. Nos Estados Unidos, usamos a palavra amor de maneira muito casual. Dizemos em eu amo doces, ou eu amo meu carro, ou eu amo minha esposa. Mas estou falando de um estilo de vida de prática do amor de Deus diariamente. Às vezes, isso exige dar ou amar sacrificialmente, mesmo que doa. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu, João 3,16. Deus amou tanto que ele perdoou. Quando permitirmos que o amor de Deus comece a atuar em nossas vidas, conseguiremos perdoar verdadeiramente os outros também. Nem sempre é fácil perdoar. Às vezes é difícil. Às vezes, amar alguém quando não existe mudança aparente nas circunstâncias provará a sua caminhada em amor. Mas à medida que praticamos o amor de Deus, aprendemos a perdoar os que nos fizeram mal ou que continuam nos fazendo mal. Não poderemos declarar a irresistível palavra de Deus ou receber de Deus se não tivermos amor em nossos corações. Se você andar em amor, não conseguirá abrigar rancor contra aqueles que possam ter lhe feito mal. Bem, vou lhe dizer uma coisa. Posso até perdoar, mas jamais esquecerei o que ele me fez. Isso não é amor. Sim, as coisas que as pessoas fazem e dizem nos machucam às vezes. As palavras maliciosas e ásperas podem até causar feridas internas. Mas, se aprendermos a deixar que o amor de Deus flua de nós para outros com perdão, podemos orar por aqueles que nos fizeram mal. Você nunca poderá declarar a palavra irresistíveis se não aprender a andar em amor. O fato de poder declarar a irresistível palavra de Deus, plena de poder e unção, precisa ser uma verdade extraordinária para você. Uma verdade que você precisa incorporar à sua vida diariamente. Você pode declarar a irresistível e poderosa palavra de Deus e nada na terra poderá resistir a ela. Mas lembre-se, Deus não lhe dá a capacidade de declarar a sua palavra com autoridade e poder apenas para que você possa construir um nome para si mesmo ou ser exaltado.
Se essa é a sua motivação, cuidado. Deus lhe dá autoridade para falar a sua palavra com poder, a fim de que você possa ver com seus próprios olhos que a palavra de Deus funciona. Então, você poderá ir e liberar outras pessoas. Com a palavra de Deus, você pode transformar as circunstâncias em sua vida. Você não precisa viver uma vida de escassez, sempre sendo espancado pelo diabo e oprimido pelas circunstâncias. Quando você declara a palavra de Deus, não existe nada na terra que possa resistir ou se opor a ela. A palavra de Deus fará de você uma testemunha eficaz. A irresistível palavra de Deus suprirá suas necessidades financeiras. A palavra de Deus vai lhe curar e trazer libertação, saúde e paz de espírito, porque pelas suas pisaduras fostes sarados. Isaías 53, verso 5. O que você necessita da parte de Deus? Ouse colocar a palavra dele em ação na situação que o aflige. Talvez Satanás tenha levado vantagem sobre a sua vida e você sente que ele quase lhe destruiu com seus planos malignos. Pode ser que sinta como se ele tivesse lhe golpeado por tanto tempo que agora você pensa: afinal, de que adianta resistir? Se o diabo tem agido contra a sua vida por muito tempo, você terá de mostrar a ele que não está mais para brincadeira. Quero lembrar a você que o inimigo já é um adversário derrotado. Jesus o venceu na cruz e por meio de Jesus Cristo você tem autoridade sobre ele agora. Só precisa começar a declarar a palavra de Deus e colocá-lo no lugar dele. Na primeira vez que falar, pode ser que não veja nenhuma mudança visível nas suas circunstâncias. Você talvez tenha que declarar firmemente a palavra de Deus sobre a sua situação. Porque se o diabo tem levado vantagem sobre a sua vida por tanto tempo, ele não vai querer sair da noite para o dia. Ele vai ver se você realmente acredita no que está dizendo. À medida que continuar a colocar a irresistível palavra de Deus dentro do seu coração, você poderá se levantar e declarar palavras que destruirão todos os planos e esquemas do inimigo em sua vida. Não desanime. Você terá de usar a sua autoridade, a autoridade que Jesus Cristo comprou e pela qual ele pagou contra o diabo. Deus me ensinou uma coisa sobre exercer a autoridade que já possuímos de uma maneira muito prática. Houve um tempo em que tínhamos uma cachorrinha chamada Penny. Quando Penny fazia algo errado, eu podia dizer a ela o dia inteiro de forma não tão firme: Penny, por favor, não faça isso. E ela simplesmente me ignorava. Ela não dava a mínima atenção para as minhas palavras. Nós então percebemos que não estávamos usando a autoridade adequada com ela. Era por isso que ela não estava prestando atenção quando lhe dávamos uma ordem. Então, começamos a aplicar um pouco de força e autoridade por trás das nossas palavras quando dávamos uma ordem a ela. Em vez de dizermos simplesmente Penny, não. Começamos a dizer com firmeza: não, Penny, não faça isso. Pelo tom de autoridade em nossas vozes, ela sabia que era melhor obedecer. Exercer a sua autoridade funciona da mesma maneira com o diabo. Se o repreender de forma que não demonstra firmeza, sem autoridade ou poder por trás de suas palavras, ele não levará você a sério. Mas quando a palavra de Deus se tornar real em sua vida, quando você souber quem é em Cristo e a palavra passa a ser uma verdade vital e viva no seu interior. Então, você começará a declarar a palavra com a unção de Deus. Em seguida, você verá o diabo recuar. Ele sabe que é um adversário derrotado, mas na maior parte do tempo, o povo de Deus age como se não soubesse disso. A palavra de Deus diz que pelas suas pisaduras fomos sarados.
Isaías 53, verso 5. A palavra de Deus diz que pelo sangue derramado de Jesus Cristo no Calvário, há cerca de 2000 anos, a humanidade pode ser salva, curada e liberta. Deus disse que ele enviou a sua palavra e nos curou. Salmos 107, verso 20. A unção e a palavra de Deus geram libertação. Deus também nos promete que as nossas necessidades podem ser supridas. A Bíblia Amplified diz que Deus suprirá liberalmente ou até transbordar cada uma das nossas necessidades. Filipenses 4:19. Mas as pessoas precisam aceitar a palavra de Deus e crer nela para que ela funcione. Salvação e cura estão disponíveis, mas as pessoas precisam crer nisso para desfrutar dos benefícios que já lhes foram garantidos. Você precisa crer que a irresistível palavra de Deus está ali, em seu benefício, para lhe ajudar a abençoar a sua vida. Jesus disse que ele veio para nos dar vida abundante, paz, alegria, amor e bem-estar. João 10:10. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por você. Hebreus 13:8. Se crer nisso, você pode receber de Deus e a palavra de Deus trabalhará a seu favor. Entretanto, novamente devo enfatizar que a palavra de Deus sempre trabalha alinhada com a natureza e o caráter de Deus. Você não poderá declarar palavras irresistíveis que transformem as circunstâncias se não tiver o amor de Deus atuando em sua vida. Mas se o seu estilo de vida se alinhar com a palavra de Deus, você praticar, andar em amor diariamente, verá o poder irresistível da palavra de Deus manifestar vida abundante em todas as áreas e em todas as circunstâncias da sua vida. Creio que quando o corpo de Cristo começar a declarar a palavra de Deus com a unção e com a autoridade que Cristo nos deu, começaremos a testemunhar o maior avivamento que o mundo já viu. À medida que as pessoas nascerem de novo no reino de Deus, a palavra de Deus gerará um fervor santo e terá um efeito tremendo sobre a terra. Nos tronos de glória, o nosso Pai Celestial se inclinará em direção a Jesus e dirá: Filho, está na hora de você ir buscar a sua noiva. Creio que quando o corpo de Cristo começar a declarar a irresistível palavra de Deus e marcharmos avante, cumprindo os objetivos e propósitos que Deus tem para cada um de nós, um dia olharemos para o céu do ocidente e ouviremos o brado retumbante do nosso Salvador. E todos iremos para casa, onde estaremos com Ele para sempre. O brado de Jesus será de tamanha força e magnitude que despertará aqueles que estão nos túmulos. A Bíblia diz que eles serão arrebatados primeiro e depois nós, os que estiverem vivos e tiverem permanecido, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens de glória. E assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17. Você quer estar pronto para a volta de Jesus? Comece a declarar a irresistível palavra de Deus com poder para libertar homens e mulheres. Comece a se consagrar como nunca para fazer a vontade de Deus na terra. Vamos nos preparar para o noivo que está vindo para uma noiva sem mácula ou ruga. Efésios 5, 27. Creio que o corpo de Cristo está no limiar de um dos maiores avivamentos que já abalaram esta terra. Isso acontecerá porque os cristãos dedicaram tempo para se separar em oração e estudo da Bíblia, para se consagrar em santidade para Deus e para declarar a irresistível palavra de Deus
com poder e autoridade. Comece a meditar na palavra de Deus e a colocá-la no fundo do seu coração e comece a declarar a palavra sobre a sua vida. A palavra de Deus é cheia de poder, ela é cheia de graça e vida e é ungida para executar o plano de Deus para a sua vida e para cumprir e fazer acontecer tudo o que você necessita que ela faça. Declare a palavra de Deus sobre as situações que têm lhe deixado perplexo e derrotado na vida. Se você for diligente para esconder a palavra em seu coração e declará-la com a sua boca, e se você se mover mais em direção a um estilo de vida compatível com a natureza de Deus, verá a palavra de Deus desfazer e destruir os problemas em sua vida de maneira indizível e irresistível. A palavra de Deus é irrefutável e ela não voltará vazia. Coloque a palavra de Deus em ação. Ela não vai falhar com você. E aqui concluímos essa leitura maravilhosa.